Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como leitura introdutória da Palavra de Deus, nós lemos o livro de Ageu, capítulo 1, do 1 ao 11. Uma passagem muito tremenda do livro de Ageu. Mas desta feita, eu gostaria de ler o livro de Jó, Natan. Patriarca Jó, capítulo 38, versos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: acaso entrastes nos depósitos de neve e viste os tesouros da Saraiva? Que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra. Amém? Vamos orar? Senhor, continue falando conosco, ministrando sobre nós, continue nos abençoando, e agora nesta feita, mais através da sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, que a tua palavra nos pegue, que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo pela qual ela foi designada, que a tua palavra nos oriente, que ela nos esclareça, que a tua palavra, meu Pai, possa ministrar-nos. É o que nós te pedimos, ministre sobre nós. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Em nome de Jesus. Está dando ruim mesmo, né? Deixa eu tentar com você aí. De repente troca o desse. Amém. Esse é um pouco mais baixo, mas está tranquilo. Bom, queridos, nós gostaríamos de falar nesta noite, como prometido, e talvez a gente não termine essa mensagem esta noite, a gente precise fazê-la parte 2, quem sabe até parte 3, nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês sobre o tema bênçãos retidas. Como eu disse também, tema do meu próximo livro, que vai estar assim, o tema e seus subtemas: bênçãos retidas. Por que elas ficam retidas e como retirá-las dos depósitos celestiais. Nós lemos a palavra retenho aqui em Jó 38, 23 e também em Ageu 1, versículo 10. E lemos a palavra depósitos, em outras versões vai estar armazéns, aqui também em Jó 38, 22. Bom, esse é um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. De fato, tem bênçãos retidas, e se elas ficam retidas, por que elas estão retidas? E como então retirá-las? Primeiro, existem bênçãos retidas? Se existem, os textos vão nos mostrar isso muito claramente. Por que elas ficam ou estão retidas? E também, de tão grande importância, como então retirá-las? Porque é lógico que em primeira instância, Deus na sua soberania, é Ele que retém. Ele diz, tanto nesse texto como em Zacarias, nós vamos ler, capítulo 1. Mas, na verdade, não é desejo de Deus reter as nossas bênçãos, ou as bênçãos que poderiam ser nossas, nos depósitos celestiais. Então, em segunda instância, na verdade, somos nós mesmos que retemos essas bênçãos. Elas são retidas por causa de nós mesmos, por nossa causa. Tão somente por nossa causa. Vamos lá? Por que então que nossas, se são nossas, por que então as bênçãos são retidas? Em primeiro lugar, eu gostaria
de compartilhar com vocês, dividir com vocês. Aliás, irmãos, tema de bênçãos, tema, sem falar em bênção e maldição, ou bênção ou maldição hereditárias, e etc. e tal, é tema de muito questionamento de muitos cristãos durante muito tempo. Por que alguns irmãos são abençoados e são mais abençoados do que eu? Eu já vi pessoas falar assim, eu estou 14 anos na igreja, o irmão entrou ontem e já foi batizado com o Espírito Santo na evidência de falar em outras línguas. Eu já ouvi também, 42 anos vou fazer de cristão, dia 11 de novembro agora, mais de 30 anos, mais de 31 anos de pastor, pastoreando igreja, já vi gente falar assim, eu estou trocentos anos na igreja, e o irmão se converteu há pouco tempo, menos de um ano, está sendo mais abençoado do que eu. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu alguém dizer isso? Ou ouviu alguém dizer que alguém disse isso? Eu acredito que sim, né? Eu já estou vendo algumas cabecinhas balançando assim, afirmativamente. Será então que de fato não tem bênçãos retidas e bênçãos retiradas? Vamos lá? Bênçãos retidas. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da procrastinação. Eu procurei aqui, eu poderia colocar outra palavra, e vou usar outras palavras, né? Mas eu achei interessante essa definição. Procrastinação é o ato de adiar, postergar ou protelar tarefas e decisões importantíssimas, substituindo-as por atividades mais prazerosas ou menos urgentes, muitas das vezes resultando no final em estresse e culpa. Procrastinação é adiar, é protelar, é sempre, eu já falei para os irmãos que tem algumas palavras que eu não gosto. Eu não gosto de talvez, eu não gosto de eu acho, eu não gosto de depois. Os irmãos já sabem algumas palavras que eu já disse aqui que eu não gosto mesmo. Não gosto, não apenas no meu vocabulário, mas eu também não gosto de ouvir no vocabulário dos outros, né? Quase. Aliás, tem uma mensagem tremenda de um reverendo presbiteriano que é intitulado, quase salvo, mas totalmente perdido. Tem muita gente quase salvo, mas totalmente perdido. Quase cheguei a tempo. Não cheguei a tempo. Quem faz a prova do Enem sabe, né? Poxa, quase eu fui. Mas não fui, não consegui ir. Eu não gosto de quase. Mas não gosto mesmo. E outras palavras, dentre elas, depois. Tem pessoas que estão sempre adiando, sempre deixando para depois. Quer ver? Primeiro lugar, que faz com que nossas bênçãos sejam retidas, é a procrastinação. É não colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser sempre prioridade em nossas vidas. A gente nunca pode procrastinar com Deus e com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus. Vamos provar isso? Livro de Ageu. Então agora a gente vai ler capítulo 1, do 4 até o 11. Eu queria ler o livro de Ageu todo. Vou fazer isso num dia. Quem sabe na próxima mensagem, Bênçãos Retidas, parte 2. Ou não sei, quiçá, se Deus quiser, parte 3. Diz assim, acaso é tempo de habitardes vós em vossas casas apaineladas? O que quer dizer casas apaineladas? Vocês lembram na versão NVI? Casas de fino acabamento. Como eu já disse aqui. Casa estava acabada, a mulher quis mudar, o marido, o Natal está chegando, eu queria trocar essa cor, né? Eu queria um cinza cromo. Na verdade, pode ser um amarelo ocre, né? Enfim, já estava em fino acabamento. Acaso é tempo de habitardes vós em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos.
considerai no vosso passado. Vocês foram exilados por 70 anos. Grave isso aqui. Serviram ao rei da Babilônia. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Deus está dizendo que isso aqui é extremamente literal? Deixa eu falar uma coisa, ó. Comeram e não se fartaram. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que não houve satisfação. Porque sem Deus não há satisfação. Beberam, deram barriga d'água, mas não chegaram a saciar. Não é isso não. É porque estava faltando Deus, consciência de Deus, prioridade de Deus. Deus prioritário, Deus como prioridade. É isso que Deus está dizendo. Vestíveis, ó, tá frio, tá? Aí bota roupa mais em cima de roupa, mais em cima de... mas não consegue se aquecer. Não, aqui a pessoa não fica satisfeita com nada. Não está satisfeita. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. E o dinheiro vai embora e a pessoa não sabe nem para onde. Quebra-se as coisas, queimam-se as coisas, estragam-se as coisas, escangalham-se as coisas, vão gastando, cada vez mais. E é isso. Aí Deus continua. Assim diz o Senhor dos Exércitos. De novo, considerai o vosso passado. Subi ao monte. Aí ele começa a ordenar, a mandar, orientar. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. E nisto me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí eu acho que a gente já deve estar no 10, né? Aí Deus diz assim: por essa causa retenho as chuvas sobre vós. Deu ruim ali no data show, né? E a gente não tem os 31.173 versículos das Escrituras. É lógico que ninguém tem memorizados de cor. Aí diz assim, isso aqui eu já consegui. 10. Por isso os céus sobre vós retém a vossa chuva e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre tudo que a terra produz, porque também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos retive dos céus as minhas chuvas. Bom, chuvas de bênçãos retidas e terra seca. Porque as terras estão secas, porque Deus reteve as chuvas. E porque Deus reteve as chuvas? Porque o povo priorizou mais suas casas, seus afazeres, suas agendas, seus hobbies, suas vidas, suas particularidades, do que a Deus, do que a obra de Deus, do que as coisas de Deus, do que a casa de Deus. É isso que Deus está dizendo. Eita, forte, hein? É exatamente isso que Deus disse. Então vocês vão semear muito, mas vão colher pouco. Vão comer, mas não vão se satisfazer, não vão se fartar. Vão beber, mas não vão se saciar. Vão se vestir, camiseta, camisa, blusa, capote, terno, paletó, sobrecapa, sobretudo, mas não vão se aquecer. E o que recebe salário, recebe para colocar em um saquetel furado, num bolso furado. O dinheiro se perde, o dinheiro vai embora, e você não sabe muitas das vezes para onde foi. Por quê? Porque não fez de Deus sua prioridade. Não fez de Deus a sua prioridade. E Jesus falou em Mateus capítulo
6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deu ruim mesmo? Não teve como ligar? Do nada assim? Meu Deus! Então Deus está dizendo, olha, Jesus está dizendo, Deus tem que ser nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar a Deus e o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eita! Portanto, amados, bênçãos são retidas quando nós procrastinamos com as coisas de Deus. Bênçãos são retidas entre a terra seca e os céus que retêm as chuvas de bênçãos, estão a nossa procrastinação. A gente sempre adiando as coisas de Deus. A gente sempre colocando a nossa agenda na frente da agenda de Deus. A gente sempre colocando a agenda da terra na frente da agenda celestial. A gente sempre colocando a agenda material na frente da agenda espiritual. É isso que Deus está falando. Interessante que o primeiro versículo da Escritura já nos ensina isso. Já começa assim. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiro as coisas de Deus, depois as coisas do homem. Primeiro as coisas celestiais, depois as coisas terrenas. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas materiais. Primeiro as coisas divinas, depois as coisas humanas. Porque diz que no princípio criou Deus os céus e depois a terra. Isso. E muitas das vezes a gente inverte. E muitas das vezes a gente coloca sempre as coisas da terra na frente das coisas celestiais. Muitas das vezes sempre a gente coloca as coisas humanas na frente das coisas divinas. E por isso bênçãos são retidas. Bênçãos são retidas. Eu queria destacar uma coisa aqui. Eu aprendo também a Ageu, e cabe dentro desse ponto, que o Deus da casa é maior do que a casa de Deus. Tanto que ali no texto Deus fala assim, na sua ordem: subi ao monte, buscai madeira. E no capítulo 2, se não me falha a memória, pastor Marinho, versículo 9, porque o 8 diz que o Senhor, o dono do ouro e da prata, o 9 diz que a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque a primeira casa, o templo de Salomão, como é conhecido, o que predominava em muito era o ouro, e tudo isso foi roubado, foi levado, foi tirado por Babilônia. Aliás, conhecemos uma história de Daniel capítulo 5, né? Sobre o rei já Beltesazar, que eles estavam bebendo, festejando com as taças de ouro do templo do Senhor. Ou quando Deus escreve, porque Deus escreve com seu próprio dedo, por pelo menos 3 vezes. Primeiro eu falei pelo menos porque é 4. Porque Deus escreve com o próprio dedo os 10 mandamentos nas tábuas de pedra e dá para Moisés, em 2 tábuas de pedras, 5 mandamentos em cada. Só que as primeiras versões Moisés quebra sobre o povo, ao descer e ver o povo adorando o bezerro de ouro. Ele volta ao monte e Deus reescreve, portanto, escreve a segunda vez com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Amém? Portanto, 2, para ser literal, né? A segunda vez, ou a terceira vez, portanto, que Deus escreve, em Daniel, capítulo 5. A mão divina escreve na parede. Vocês conhecem essa história? O que foi escrito e o que significa? Pesado foste na balança e achado em falta.
Contado foi o seu reino e dividido em dois, e dado aos medos e aos persas. E a terceira vez, ou quarta, como eu disse, que Deus escreve, você sabe onde está? No Novo Testamento, em João capítulo 8, quando Jesus está no templo, e os judeus pegam uma mulher, pega no próprio ato do adultério e leva até Jesus, para condená-la, dizendo que a lei de Moisés dizia que tais, na verdade tais mesmo, o homem e a mulher, porque foram pegos no ato do adultério, mas só levaram ela, deveria ser apedrejada. E Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava escrevendo com o dedo no chão. E Jesus é Deus, portanto, 4 vezes Deus escreve com o seu próprio dedo. Amém, amados? Então, vamos lá. Bênçãos são retidas porque nós deixamos as coisas de Deus para trás, para segundo plano, para último plano, né? A mesma coisa a história do dízimo, como nós pregamos. Dízimo não é sobra. Se sobrar, eu dou o dízimo. Já falei que você nem dá, você devolve, você dá a oferta. Você não pode dar o que não é seu. O dízimo não é seu, é do Senhor, né? Então, se sobrar, eu vou dar uma primícia. Se sobrar, vou dar uma oferta. Se sobrar, vou dar uma oferta especial, né? Sempre deixando as coisas de Deus para último plano. Para último plano. Então, vamos lá. A segunda casa sobre Zorobabel, é o que nós estamos pregando aqui, a profecia de Ageu, era o que predominava, já não era mais ouro, era madeira. Aí muitos que viram a primeira casa e viram a segunda, choraram, né? Por causa disso. Aí Deus diz que a casa, que a glória da segunda casa, esta será maior do que a da primeira. Aliás, irmãos, o terceiro templo, na verdade o terceiro, se a gente pode assim falar, estão se esperando aí um terceiro oficial, seria o templo de Herodes, o Idumeu, que construiu para agradar politicamente, estrategicamente os judeus, né? E Jesus Cristo, mesmo assim, considera como casa, em João 2, casa de Deus. Ele diz assim: porque o zelo da minha casa me consome. Quando eles expulsam os comerciantes do templo, se fosse hoje, hein? Quantos, inclusive, pastores seriam expulsos do púlpito, porque são comerciantes da fé, mercenários, como ele falou, alguns capítulos depois, no capítulo 10 do mesmo livro de João. Então vamos lá. O Deus da casa é maior do que a casa de Deus. Ninguém tenha dúvida disso. Mas o Deus da casa chama a sua casa de casa de Deus. E habita nela a sua glória. E aliás, desde o primeiro tempo de Salomão, ele diz que aqui farei habitar o meu nome. E Jesus, em João 2, repito, ele diz: o zelo da casa do Senhor me consome. Que mistério profundo. Não importa se é uma igrejinha pequena na cabeça de um morro, não importa se ela é de madeira, não importa se ela tem muito ouro, se ela tem ar-condicionado, ventiladores ou não, não importa. Mas se é um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente, onde tem homens de Deus na liderança da mesma, grave isso, e irmãos reunidos para cultuar e adorar o Senhor, é casa de Deus. É casa de Deus. E eu não sei se vocês sabem, lembrei agora, eu preciso falar, senão eu posso esquecer. Mateus é o único dos evangelistas que menciona a palavra igreja. Aliás, está em Mateus 16, 18. A parte B diz assim o Senhor Jesus: e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Valorize a sua igreja. Aprenda a abençoar a sua igreja. Outra coisa que eu aprendo com Ageu capítulo 1. Outra coisa que eu aprendo é que quanto mais eu abençoo a casa de Deus, mais Deus abençoa a minha casa. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Então o contrário é verdadeiro.
Se quanto mais eu abençoo a casa de Deus, mais Deus abençoa a minha casa, quanto menos eu abençoo a casa de Deus, menos Deus abençoa a minha casa. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha falado isso, mas é a verdade. O contrário é verdadeiro, porque se quanto mais eu abençoo a casa de Deus, mais Deus abençoa a minha casa, quanto menos eu abençoo a casa de Deus, menos Deus abençoa a minha casa. Eita! Eu já falei que eu sou testemunha vivo disto. Eu e a minha família, eu e a minha casa, que servimos ao Senhor, Josué 24:15, somos testemunhas vivas disto. E quanto mais tempo na casa de Deus, melhores tempos em nossas casas. O povo estava plantando muito, mas estava colhendo pouco. Para resumir, estava ganhando dinheiro para colocar em um saquetel, em um saco, em um bolso furado. Aí Deus diz assim, olha, é por causa da minha casa. Enquanto a de vocês estão num fino acabamento, a minha casa está em ruínas. Na NVI diz, a minha casa está destruída. E vocês não a reconstroem. Ah, meu Deus. Vocês estão colocando a carroça na frente dos burros. Se a palavra do Senhor diz buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus está dizendo, priorize a agenda do reino. Deus está dizendo, priorize Deus em sua vida. Priorize as coisas de Deus. Priorize a agenda divina. Aleluia. Na sua vida. Priorize. 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 Porque o primeiro lugar, primeiro motivo, a primeira causa porque bênçãos são retidas é por causa disso. Aí Deus diz o porquê e Deus manda fazer. No verso 10, se não me falha a memória, subiu ao monte, cortai madeiras e reconstruí a minha casa. E eu me alegrarei. Deus se alegra quando nós nos dedicamos à sua casa. E ele diz no final do verso, e nisto serei glorificado. Como é que pode Deus ser glorificado? Em pessoas estarem consertando a sua casa, refazendo a sua casa, reconstruindo a sua casa. Como é que pode Deus ser glorificado não é só em um culto, em ações de graças ao seu nome por tudo que ele é? Deus não é glorificado somente nos altos louvores da igreja, no meio da adoração. Deus está dizendo, olha, reconstrua a minha casa, eu me alegrarei e nisto serei glorificado. Você sabe que aonde bênção vai, aonde obediência vai, bênção vai atrás, não é isso? Porque obediência libera bênção. Eita, vou repetir. Bênçãos estão retidas por falta de obediência. A desobediência do povo, lá no primeiro versículo, Ageu escrevendo o seu livro se apresenta, fala data, e no segundo versículo diz, Deus falando, porque o povo diz, ainda não é tempo de reconstruir esta casa. E sabe quanto tempo passaram? Literalmente falando, 18 anos. Ou seja, quase 20 anos, e o povo reconstruiu as suas casas, alguns desde o zero, só pegaram o terreno, e já estavam no fino acabamento.
Aí Deus diz assim: enquanto a minha casa continua em ruínas. Eu vou repetir. Escreva na tábua do teu coração: obediência libera bênçãos. Amém. Aonde obediência vai, bênçãos vão atrás. Bênçãos vão atrás. Eu disse isso aqui, vou repetir. A pessoa entra na escola, né? Na primeira série, ela aprende o A, B, C, D, né? A pessoa entra na igreja, ela deve aprender o O, B, D, C. Atos 5,32 diz que até o Espírito Santo é dado, é outorgado, diz algumas versões, àqueles que lhe obedecem. Não, se tem uma das coisas que Deus requer de nós, é obediência cega. É isso mesmo, a Deus sim. A Deus sim. Se Ele te mandar ir, não pergunta nem para onde vai. Se Ele te mandar fazer, não pergunta nem por quê, mas faz. Somente obedeça, porque obediência libera bênçãos. Amém? Primeiro motivo de bênçãos retidas, pode ser que a gente venha recapitular na próxima, é a procrastinação. É deixar as coisas de Deus para segundo ou até último plano. Se der, eu vou à igreja. Se der, eu dou uma oferta para a obra de Deus. Se der, eu devolvo o dízimo. Se der. Mas se não der, outra palavra que eu não gosto é se. Se mamãe não tivesse morrido, mamãe e papai estavam vivos. Amém? É outra coisa que eu não gosto. O pastor Marinho hoje veio, ele faz de 5 a 7 minutos da casa dele até aqui. Fez quase meia hora. Caminhando com o joelho inchado, com o joelho dolorido, mas ele veio. 74 anos, interessante, né? Aí eu fico vendo alguns jovens falando que estão cansados. Estou cansado, estou muito cansado para ir à igreja hoje. Eu nunca vi ninguém cansado para ir namorar. Eita, peguei pesado agora, hein? Eu nunca vi, eu não vejo. Dá um jeito. E na minha época de jovem, que foi antes de ontem, não tem muito tempo assim, né? Não tinha cansaço, irmãos. Eu era da noite, da madrugada. Eu poderia, não pela aparência, lógico, sou lindo, ter o apelido de madruga, porque a madrugada era comigo. Eu gostava da madrugada por causa de uma particularidade, você sabe qual é? Na madrugada, salvo exceções, crentes em vigília, alguns trabalhadores, só tem resto da sociedade. E eu era um deles. Por isso que eu gostava. Madrugada, irmãos, quem de dia era Maria, de noite é João. Quem de dia era João, de noite é Maria. Eu já vi isso que eu rodei no transporte alternativo de dia e rodei de noite. Tinha passageiro meu de dia que era João. Era João. Na madrugada que eu rodava final de semana, fazendo saída de baile, o mesmo João era Maria. Já viu o contrário? Essa é a madrugada, irmãos. E não é só a madrugada do Rio, de São Gonçalo, Niterói, não. Em quase todo lugar no nosso Brasil, e quiçá em muitos países do mundo. Essa é a realidade. Então, amados, não meça esforços para fazer a obra de Deus.
Ele não mediu esforços para enviar seu filho, e seu filho não mediu esforços para a maior obra, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele não mediu esforços para investir em você, para apostar em você, para te valorizar, para fazer a obra dele na sua vida. Portanto, não meça esforços. Vamos escrever uma coisa? O pessoal fala assim, pastor, só fala que nunca faltou culto, Tânia, Natan, nunca faltamos um culto, né? Mas o senhor mora do lado da igreja. O senhor mora do lado da igreja. Se quisesse fazer uma passagem secreta, não precisa, né? Aqui no púlpito para sair aqui, né? Só fazia. Já sai direto no púlpito, não passa nem pelo portão da igreja. Nossa. Eu sempre fui rato de igreja. Eu sempre fui igreja. Eu sempre amei a obra de Deus. Talvez seja por isso que ele confiou em mim e me chamou para pastor. Talvez seja por isso que ele falou assim, você vai pastorear. E um dia, depois de andar tanto, vou falar um pouquinho só, você vai morar do lado de uma igreja que você será o pastor. Porque quando eu me converti, no dia 11 de novembro de 84, eu me converti na AD, que está fazendo 100 anos agora. Está fazendo 100 anos. Primeira AD de Niterói. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, da poça d'água da ponte para cá. Tá? Era a Travessa São Januário, número 36. Atrás da Igreja Batista, na Alameda ali, na entrada da Palmeiras. Só que eu morava no ponto final da Riodade. Rua 5 de Março, número 121. No ponto final do antigo ônibus 25, da Engá. Empresa que trabalhei por 10 anos. Grave isso aqui. Eu andava a pé do ponto final da Riodade. Todo dia de culto para a igreja. E voltava a pé. Já fui roubado no terceiro domingo de converso, voltando da igreja, me roubaram um relógio. Novinho convertido. O relógio também novinho. Mas eu novinho convertido. 3 semaninhas de crente. Na outra segunda-feira, os colegas, amigos de bairro da Riodade, pô, magrinho, você roubado, nunca perdeu para ninguém. Vindo da igreja, rapaz, você aqui no mundo nunca ninguém te levou nada, te ganhou nada. Teste de Satanás, né? Tentação do capeta ou provação do Senhor. Eu falei, se é para desistir da minha fé, no Senhor não vou desistir. E deixa eu falar para vocês que o culto era terça, culto de doutrina, quinta e domingo. Tá bom para vocês? Segunda-feira tinha curso teológico? Não, perdão. Pequeno equívoco. O culto era quarta, sexta e domingo na Matriz. Perto da Alameda. Entrada da São Januário. Entrada da Palmeiras. Atrás da Igreja Batista ali. O culto era quarta, sexta e domingo. Segunda-feira era curso teológico. E terça, quinta e sábado, eu estava, sabe onde? Na congregação na Riodade. Aí era mais perto. E ficava na metade do caminho. Vocês têm noção, Tânia e Natan, que já foram lá várias vezes, quantos quilômetros deve ter? Do ponto final da Riodade até Alameda, vamos botar até Alameda? É uma caminhada boa, irmãos, de uns 40, 50 minutos ou mais, dependendo do seu caminhar. Eu nunca faltava culto. Vou faltar agora, pastor Marinho, que eu moro aqui do lado da igreja. Tânia, o trabalho que nós fazíamos no 2, só para fechar, Ipiíba, não tinha asfalto, não tinha ônibus, não tinha rua, não tinha nada. E a gente fazia aula lá dentro de Ipiíba. É tipo o pastor presidente falar assim, olha, vou mandar um obreiro dirigir um ponto de pregação, fazer um trabalho lá no Irã, agora que está, né? Ou lá no Vietnã, ou lá em Bagdá, ou lá em Lodebar. Ninguém queria ir. Eu quero parabenizar minha esposa em público e em púlpito, porque ela sempre esteve do meu lado. Nunca perdeu um trabalho. Fomos fazer um trabalho lá dentro do Muriqui.
Nunca teve asfalto, até hoje. Nunca entrou ônibus, até hoje. Nem vai entrar. Fizemos um trabalho numa casa do irmão Daniel, renal crônico. Dialisava 3 vezes por semana, morrendo aos poucos, como nós já vimos muitos renais crônicos morrerem. Inclusive jovens, como um da igreja aqui em Maria Paula. E nós fomos fazendo uma campanha de 7 semanas para Deus dar 2 rins novinhos a ele. Era o tema da campanha, né? Na tese que não era nem nascido, na era da pequena. E nós íamos lá toda semana, com um grupo diminuto, pequenino, em jejum, a maioria das vezes orando pelo irmão Daniel. E antes da 7ª semana, fomos até o final, Deus deu a ele 2 rins novinhos em folha, ele foi curado, nunca mais dialisou. Então, o trabalho que existe hoje lá, igreja de alguns alunos nossos do curso teológico, tem semente nossa lá. Quem sabe é a colheita de muita semente que nós lançamos. Amados, em nome de Jesus, vocês estão diante de 2 pastores que a vida toda trabalharam para o Senhor. A vida toda. Nunca mediu esforço. Falei do pastor Marinho, veio hoje mancando, fez quase meia hora, coisa que ele faz em até 5 minutos, mas não faltou o culto. Poderia faltar. O máximo que ele pediu é para ficar quietinho, sentado, descansando. Mas está aqui. E você acha que Deus não está vendo isso? E você acha que Deus vai fazer vista grossa? Ah, não vai não. Ele nunca fez. Porque Deus não faz vista grossa para nada que nós fazemos para Ele. O homem pode esquecer de ser ingrato, e me perdoe a frase vulgar, até cuspir no prato que você deu e ele comeu. Mas Deus não. Livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O 57 diz, né? Mas graças a Deus que nos tem dado a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 58 diz, portanto, irmãos, sede firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Quanto mais você abençoa a casa de Deus, um tópico só, não deu nem para o segundo, mais Deus abençoa a sua casa. Quanto mais tempo na casa de Deus, melhores tempos na sua casa. Hoje tem igreja em tudo quanto é lugar, irmãos. Hoje, grande avassaladora, a maioria dos irmãos, pelo menos que eu conheço, minha pesquisa pessoal, congregam em igreja no seu próprio bairro, vão a pé, se quiser. Se tiver carro, é só para a bateria não descarregar, tirar o carro um pouquinho do lugar para andar, porque é tudo parado, inclusive você enferruja, escangalha, apodrece, dá ruim. Antigamente, eu do pastor Marinho, andávamos quilômetros e quilômetros e misturando glória a Deus com aleluia, louvando a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe, na década de 70, década de 80, até o início de 90, sabe qual era o veículo predominante dos cristãos? Alguém sabe? Alguém chuta, pastor Marinho? Chamava-se bicicleta. A bike. E a maioria deles botava um bagageiro para carregar quem? A esposa. Depois uma cadeirinha na frente para carregar quem? O filhotinho. Aí o filhotinho crescia, via outro filhinho. Aí um aí no quadro, imagine, 4 cabeças. Um filho no quadro, um na cadeirinha. O marido com terno e gravata pilotando a bike e a esposa atrás, geralmente sentada de lado. Porque era uma saia que não tinha mais tamanho. Verdade ou mentira? Mas não deixavam de ir à igreja. Iam alegres e voltavam felizes. Iam louvando e voltavam adorando.
Hoje a gente mora em frente, pertinho, uma caminhada que até faz bem. Qualquer motivo é motivo para não virmos a casa de Deus. Por causa da minha casa, diz o Senhor, por causa disso retive os céus, retive as chuvas sobre a vossa terra, por isso ela está seca. Porque as vossas casas estão o que mesmo? Apaineladas quer dizer o quê? Fino acabamento. E a minha casa está em ruína. Pensa nisso. Na semana que vem, para domingo, quem sabe outro, quando Deus quiser, a gente continua falando sobre outros motivos de bênção retida. Sabe qual outro? Incredulidade. Jesus foi em Nazaré e não fez ali nenhum milagre, com exceção de alguns, por causa da incredulidade deles. A incredulidade reteve as bênçãos de Jesus para eles. Só para deixar aqui já um pouquinho, um couveu para de entrada para a próxima, né? Só para deixar, outro motivo é pecado oculto. As bênçãos foram retidas em Israel durante um tempo, quando Israel perde, após ganhar a batalha contra Jericó, logo depois de atravessar o Rio Jordão, perde para Ai. Acã, ele esconde pecado debaixo, sempre o pecado é escondido por baixo. E Deus diz por quê? Até que o pecado é revelado. Cuidado, porque pecado oculto também retém bênçãos. Não vai dar mais, mas se Deus quiser, também tem outra. Oração não específica. Oração que está mais para rezas, para ladainha. Você pode gravar a sua oração, aperta o play, Senhor, ouve aí a minha oração, eu já estou no meu corre. Oração não específica. A gente vai falar, vai detalhar, vai entrar nos vários versículos que nos mostrarão isso. Mas que Deus nos abençoe com essa palavra. E que entendamos que há sim bênçãos retidas. Mas por que são? Consertemo-nos. E que possamos, em nome do Senhor, em obediência, retirá-las dos armazéns, dos depósitos celestiais. Que Deus nos abençoe esta noite com essa palavra. Em nome do Senhor.